Filhos de Deus e filhas de Deus, servos e servas do Senhor Jesus. Essa noite eu estou aqui meditando numa palavra maravilhosa de Jesus, que Jesus falou para os seus discípulos, no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 27. Eu vou ler primeiro para a minha meditação, como eu já estava meditando nessa palavra, para os irmãos, quando assistirem esse vídeo, para as suas meditações. Vou ler para vocês. Mais uma vez eu digo para os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para mim e para vocês. Assim disse Jesus. O título da minha Bíblia escrita diz assim: A videira verdadeira e seus ramos. A videira verdadeira quer dizer Jesus é o verdadeiro. E todos nós somos os seus ramos. Então Jesus disse assim. Naquele momento ele olhou para o discípulo, no meu entendimento, e falou: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Por que Jesus disse isso? Todo ramo que não der fruto, meu pai corta, porque não serve para o reino. Está ligado a Jesus, mas não serve. Aí, mesmo que Jesus não queira que o pai corte, mas o pai corta, porque não serve para o reino. Aí, meus irmãos, Jesus disse assim: todo ramo que está de mim der fruto, meu pai limpa. Vou falar para os irmãos mais uma vez. Vou começar do começo. A videira verdadeira e seus ramos. A videira verdadeira é Jesus. Os seus ramos somos nós. Jesus falou para os seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quer dizer que o pai é o agricultor? Então, meus irmãos, o pai tem todo o direito e toda a autoridade para limpar, cuidar, zelar de nós. Aí Jesus falou: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão vendo, né, meus irmãos? Estão entendendo? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então, meus irmãos, quando ele diz, quando o Senhor Jesus falou, vós já estáis limpos, disse com eles todos, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Você veja que lá atrás Jesus disse que todo ramo que não der fruto, meu pai corta. Jesus já estava pensando nos tempos de hoje, no futuro. Já estava falando com as pessoas do futuro que somos nós. E chegamos até a Ele e não fazemos a vontade do Pai. Mas eu e você fazemos. Tem muitos que não querem fazer a vontade do Pai. Querem fazer a sua própria vontade. Vocês vão entender direitinho. Vós já estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho transmitido. Jesus falou para eles: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então, meus irmãos, todos que vão até Jesus, que não permanece, não pode dar frutos. Não pode. Mas todos que vão até Jesus e permanecem, dá frutos para a vida eterna. Vocês vão entender direitinho. Eu sou a videira, vós, os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Pois, sem mim, não podeis realizar obra alguma. Tudo tem que ser no nome de Jesus, meus irmãos. Tudo tem que ser no nome de Jesus. Vocês estão entendendo? E vão entender mais à frente mais. Vou continuar lendo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Por quê, meus irmãos? Porque são jogados no fogo queimado porque estão secos, estão sem amor, sem esperança. Tem se afastado de Jesus. Está sem amor, seco, sem esperança. Secou. Esse ramo secou. Aí o Pai corta. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, vocês estão vendo, né, meus irmãos? Permaneceres em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai e que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Está vendo, meus irmãos? Se permanecer e der frutos, é discípulos de Jesus. Mas, enfim, se não permanecer e não der frutos, não presta, não serve. Não é discípulo de Jesus. Não é mais. Vocês vão entender direitinho. A alegria dos discípulos. Olha que os discípulos se alegraram com essas palavras que o Mestre, o Messias, falou para eles. Assim como o Pai me amou, eu, da mesma forma, vos amei. Permanecei no meu amor. Está vendo, meus irmãos? Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tá vendo, meus irmãos? Quem permanece em Jesus tem amor. Porque Jesus permaneceu até o fim, obedecendo os mandamentos do Pai
E por esse amor, ele permaneceu até o fim. Nós temos que permanecer nesse verdadeiro amor até o fim. Por isso que ele fala, vou ler para vocês mais uma vez. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Meus irmãos, Jesus ele ama todos, todos meus irmãos. Ele me ama, ele te ama, ele te quer bem. Como me quer bem, quer te ver bem e me ver bem, feliz, obedecendo e amando. Agora vocês vão entender direitinho. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Tá vendo, meus irmãos? Jesus quer que a felicidade da gente seja completa, sem faltar nada. Completa, meus irmãos. Vocês vão entender. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá vendo, meus irmãos? O mandamento de Jesus é esse, que nós nos amamos uns ao outro, uns aos outros, meus irmãos. Permanecer nesse amor. Porque Jesus nos amou sem fingimento. Esse amor que Jesus está falando. Ame os seus irmãos uns aos outros, sem fingimento. Um amor sincero, digno. Vocês vão entender. Não existe maior amor do que esse, tá vendo? De alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Aí Jesus já está falando dele mesmo, que vai morrer, vai dar a sua vida por todos nós. Por todos nós, meus irmãos. É esse o amor que Jesus nos amou profundamente. Sem falta, sem defeito, nos amou até o fim. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Está vendo, meus irmãos? Se não praticar, como nós diremos, eu pertenço a Jesus, eu vou herdar o reino dos céus? Não, meus irmãos, não é assim. Aqui está dizendo, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Jesus estava falando mais uma vez, eu falo, que Jesus estava falando de si próprio, que iria morrer na cruz por nós, por mim, por você e por aqueles primeiros discípulos. Não só por aqueles primeiros discípulos, por aqueles seguidores que seguiam Jesus.
Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então, meus irmãos, o meu amigo é você que pratica a vontade do Pai e a vontade de Jesus. Você é meu amigo, você é meu irmão, mas aqueles que não praticam a vontade do Pai e de Jesus, eu vou pregar para eles. Vou pregar para eles, vou anunciar, vou falar para eles que Jesus os ama, que Jesus os quer salvar. Entendeu, meus irmãos? Aí, com essas palavras que eu estou dizendo para vocês, vocês vão entender direitinho. Jesus disse, Jesus falou, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Seja obediente. Sejam obedientes a Ele, meus irmãos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois todo o que ouvi de meu Pai, vou falar para vocês de novo, perdão. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. Está vendo, meus irmãos? Jesus sempre falou a verdade. Ele falava o que ouvia do Pai e que o Pai mandou ele falar, ele praticava. Então, todas essas coisas que a gente ouvimos, que está escrito nas Escrituras, a gente lemos, ouvimos e aprendemos, a gente temos que praticar. Não foste vós, só que ele fala. É o que Jesus diz. Não foste vós que me escolheste. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos. E fruto que permaneça, sendo assim, seja o que for, que perdirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Está vendo, meus irmãos? Se nós permanecermos no amor, em Jesus, tudo que pedimos ao Pai, se a gente crer e pedimos, a gente receberemos. O Pai nos dá. Este é o meu mandamento. E vós, ameis uns aos outros. Mais uma vez, Jesus fala sobre o amor. Que nós devemos nos amar uns aos outros. Sem fingimento, com alegria, com paciência. Temos que nos amar. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Então a gente não temos que reclamar não, meus irmãos. Eles nos odeiam porque odiou Jesus primeiro. Nós somos agora filhos do Pai. Filhos do Pai. Porque o mundo ainda hoje odeia Jesus. E nos odeia. Porque somos
do Pai e de Jesus. Pertencemos a Ele. Se fosse, ó, ele diz, ó, se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, ele vos amaria, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu, meus irmãos, Jesus está falando, nós não somos propriedade do mundo, somos agora propriedade dele. Quando a gente éramos do mundo, praticávamos coisas mundanas. Deixamos de praticar as coisas do mundo para praticar a vontade do Pai e dele. Pertencemos a ele, somente a ele agora. Mais ninguém. Vos escolhi e vos libertei, tá vendo, meus irmãos? Do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal, por causa do meu nome, pois ele não conhecem aquele que me enviou. Tá vendo, meus irmãos? Se o mundo trata mal Jesus, nos trata mal também, e nós não temos que reclamar nada. Nada, meus irmãos, temos só que orar, falar a verdade. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor Jesus não tem mais inocente, mas não. Por que ele não tem mais inocente? Porque todos sabem, meus irmãos, que ele veio. Ele morreu na cruz por mim, por vocês. Todo mundo sabe, todas as pessoas do mundo sabem. Tá vendo, meus irmãos? Jesus não vai, naquele dia ele não vai ter o culpado por inocente e nem o inocente pelo culpado. Ou seja, ele não vai dizer comigo e com vocês é pecadores, vocês são culpados. Não. Ele vai nos dar, meus irmãos, ele vai dar a cada um conforme sejam as suas obras. A minha parte eu conheço, você também conhece a sua parte. Herdaremos a vida eterna. Tá vendo, meus irmãos? É assim. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia a meu Pai. Tá vendo, meus irmãos, o que é que Jesus diz? Aquele que me odeia, da mesma forma odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecados. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim o odiarão a mim e a meu Pai. Com todas as maravilhas, todos os sinais que Jesus fez naquela época, foi nas cidades, nos povoados, ele multiplicou pão, fez o vinho, multiplicou, fez da água virar o vinho, naquela época. Os pães, ele multiplicou, os peixes, multiplicou, curou,
ressuscitou mortos. Tá vendo, meus irmãos? Com todos esses milagres, com todos esses acontecimentos que Jesus fez no meio deles, eles não creram. Muitos deles não creram. E nos tempos de hoje, ainda existe gente, pessoas dessa mesma natureza. Mas enfim, meus irmãos, vamos continuar pregando, anunciando o verdadeiro evangelho, dizendo para essas pessoas que Jesus veio para eles também, que os quer salvar, os quer livrar, enfim. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Tá vendo, meu irmão? Sem razão alguma odiaram Jesus. Odiaram Jesus sem razão alguma. Também eles podem nos odiarem. Nos tempos de hoje, sem qualquer motivo, eles podem nos odiarem. Como odiaram Jesus. Quando, porém, vier, Jesus dizendo, quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Tá vendo, meus irmãos? Quem é o Espírito que Jesus acabou de falar? Que ele mesmo é quem vai enviar da parte do Pai. E que esse Espírito falará sobre ele, dá testemunho sobre Jesus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que está comigo, com vocês. É ele. Foi o próprio Jesus Cristo, o nosso Mestre, o Messias, que enviou ele, para que nós não ficássemos sozinhos. Tá vendo, meus irmãos? Ele está conosco. Tá vendo, meus irmãos? E aqueles primeiros discípulos permaneceram até o fim. Aceitaram Jesus até o fim. Permaneceram. E nos tempos de hoje, tem muitos, como já tenho falado em outros vídeos que eu já publiquei, que nos tempos de hoje tem muitos que abandonam sua fé. Não acreditam em Jesus. Muitos dizem, meus pais nasceram, morreram e Jesus nunca voltou. E agora já estou velho, Jesus também não voltou, vou morrer, Jesus não vai voltar. Mas preste atenção. Preste atenção, meus irmãos. Jesus existe. Porque tudo que há nessa terra, neste mundo, foi feito por Deus. Deus existe. O Filho também existe. O Filho vai voltar e vai nos levar. Então, meus irmãos, peço a vocês, em nome de Jesus Cristo, que não abandone a sua fé. Creia e permaneça até o fim. Até o fim, meus irmãos. Porque um dia nós o veremos como ele é. Abraçaremos, pegaremos nele e andaremos com ele. Então, meus irmãos, eu vou orar por mim e por vocês agora. Yahweh, eterno, meu único Deus verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, do meu espírito, de tudo que há em mim, e o Salvador de todos os seres humanos aqui da terra. Em nome de Jesus, eu te peço por mim e por todos,
Ó Pai eterno, abre a mente dessas pessoas para que venham aceitar Jesus como o único Salvador pessoal da vida deles. E os livra do mal. Amém, Senhor. Fica com Deus, meus irmãos. Amém.